Então, eu gostaria, né, de inicialmente já saudar todas as pessoas presentes aqui. E é com muita alegria que hoje a gente recebe a doutora Janine para esse nosso evento, para a gente conversar um pouquinho sobre fundações, sobre a atuação do Ministério Público no velamento das fundações de direito privado. Foi um evento pensado com muito carinho aqui pelo Ministério Público do Espírito Santo, pelo CACC, né, que é o Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania, que engloba, então, né, dentro do nosso centro de apoio, engloba esse apoio aos colegas na atuação do velamento de fundações. E aí a gente queria discutir, né, um pouquinho o papel do Ministério Público na fiscalização das fundações privadas, né, com base no artigo 66 do Código Civil, que impôs ao Ministério Público o velamento das fundações, e aproveitar esse dia de hoje também, após a fala da doutora Janine, para a gente fazer a divulgação, né, seja para o nosso público interno, seja para o nosso público externo, do painel, que é o PAFES, que a gente fez, que é o painel de fundações aqui do Espírito Santo, que o Ministério Público vai tornar público hoje, né, vai externalizar e entregar para a sociedade esse produto. E aí, ao longo do nosso evento, a gente fala, mas inicialmente já era a nossa ideia já era iniciar, era começar mesmo com a fala da doutora Janine. Então, vou te apresentar a doutora Janine, Obrigada. presidente da Profis, que é a Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações Privadas e Entidades de Interesse Social. Então, é a Profis, né? Doutora Janine é promotora de Justiça do Rio Grande do Sul, atua como promotora assessora do Procurador-Geral de Justiça, no cargo de coordenadora do Escritório de Projetos, vinculada à Subprocuradoria-Geral de Justiça, de Gestão Estratégica, é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e especialista em Direito da Criança e Adolescente pela Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, doutora Janine, é com muita satisfação, muitos agradecimentos pelo seu, né, atender a nosso pedido com carinho, para a gente poder compartilhar essa tarde, nesse momento, né, dessa troca de experiência, e a gente ser aqui abrilhantado com a sua fala. Então, já passo a palavra a você, doutora Janine. Então, para começar, eu, né, quero agradecer muito também a possibilidade de estar com vocês hoje. Então, eu agradeço ao Ministério Público do Espírito Santo, na pessoa da doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, procuradora-geral. Acho muito importante a abertura desse espaço e que a Administração Superior do Ministério Público esteja possibilitando que possamos debater, né, através do Centro de Apoio. Então, agradeço também e cumprimento a doutora Elaine Costa de Lima, que é dirigente do Centro de Apoio, por estar junto nessa parceria, né, no Ministério Público, e junto também está o CEAF, né, do Espírito Santo. Cumprimento, então, o doutor Hermes Zanetti, que seria o dirigente do CEAF, pela importância também do espaço de debate institucional e educacional na matéria do velamento de fundações privadas. E cumprimento também a Fundais, que é a associação, a Federação de Fundações e Associações do Espírito Santo. Então, nós temos a Procuradoria-Geral, o Ministério Público, né, com centro de apoio, temos o nosso Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional e temos também a entidade, né, a instituição do terceiro setor, sendo convidadas a fazerem parte desse nosso evento. Isso representa bem um pouco do que é o terceiro setor, né, que é um setor basicamente formado pela união de diversas frentes e diversas atuações diferentes em prol de finalidades sociais. Então, eu queria contextualizar uma fala. A minha fala hoje vai ser bem informal, assim, tranquila, mais para contextualizar o assunto a nível nacional e mobilizar os colegas e as instituições, né, fundações, associações, da importância desse nosso trabalho de velamento de fundações privadas. A Profis, né, que é essa associação que a doutora Elaine referiu, é uma associação de promotores e procuradores que basicamente trabalham com o terceiro setor, com fundações e fundações privadas, né? Sempre é bom lembrar, porque existem fundações públicas, né? E nós trabalhamos no velamento das fundações privadas. Então, essa é uma primeira questão. E também alguns que trabalham com associação, com associações.
Mas o velamento previsto no artigo 66 do Código Civil é o velamento de fundações privadas. Então, eu sempre faço esse corte inicial para dizer que a nossa fala sobre velamento é uma fala direcionada por trabalho do Ministério Público, procuradores e promotores de justiça, que atuam com velamento de fundações privadas. Por que eu gosto de falar velamento? Porque muitas vezes se fala fiscalização. E a fiscalização, ela é uma parte muito importante do velamento, mas ela não é todo o velamento. O velamento é algo além da fiscalização, tá? Então, para começar a minha fala, eu vou passar um videozinho de algumas fundações aqui do Rio Grande do Sul, é um videozinho curto, que mostra aqui um pouco do cenário das nossas fundações aqui do Rio Grande do Sul. O Pão dos Pobres transforma. Eu aprendi aqui na Fundação que a ressignificação de vida, porque indiferente da violação que essas crianças e adolescentes tiveram ao longo da sua vida, eles estão se ressignificando para serem cidadãos melhores. A Fundação tem o objetivo de preservar e divulgar a obra do artista Iberê Camargo e também incentivar a reflexão sobre a produção artística. 5, 4, 3, 2, 1. Oi, tio. Desculpa botar o dedo assim na sua cara. Na verdade, nós estamos aqui pra chamar você. Quer ajudar? Bota o dedo aqui. Focada em ações para construir um mundo melhor para as pessoas e pessoas melhores para o mundo, a Fundação Proamb dissemina conhecimentos, busca tecnologias, oferece soluções ambientais seguras e adequadas às necessidades do mercado. Antes de entrar para a Fundação Denis, eu era uma menina que conversava bastante na escola, às vezes não prestava atenção, puxava minhas orelhas, as prof. Hoje eu posso afirmar que, sem dúvida nenhuma, a Fundação Denis foi essencial para trilhar um novo caminho na minha vida. O projeto Pescar oportuniza que jovens em vulnerabilidade social ingressem no mercado de trabalho. FADEM é a Fundação de Atendimento de Deficiência Múltipla. As pessoas... Esse vídeo a gente fez para mostrar para a administração aqui do Rio Grande do Sul, um encontro da administração, o potencial das fundações. Ao defender, né, ao ser aquela instituição que foi eleita para ser a que defende, a que luta pelo Estado democrático de direito, com segurança, com cultura, com meio ambiente sustentável, nós estamos, na verdade, defendendo e buscando os 17 objetivos da ONU. Nós estamos muito alinhados nesse discurso, às vezes falta a gente linkar. E quando nós estamos alinhados com isso, e vamos numa fala institucional de resolutividade, desburocratização, reaproximação cada vez mais da sociedade, valorização das relações transversais, interinstitucionais, com a sociedade civil, o que eu digo no final? Que o terceiro setor, especialmente as fundações privadas, são um canal completamente adaptado a essa nossa fala, a esse nosso discurso. Para que existem as fundações privadas? Elas existem para finalidades sociais. De quem é o patrimônio da fundação privada? É um patrimônio social. Então, nós, que defendemos o patrimônio social, que trabalhamos por finalidades sociais, que trabalhamos por um mundo com responsabilidade social e sustentabilidade, nós somos aqueles que fomos eleitos pela lei infraconstitucional, porque nós somos eleitos pelo Código Civil, para ser aqueles que vão fazer o velamento das fundações privadas. Então, o velamento das fundações privadas corresponde a uma ideia muito mais ampla do que fiscalização contábil, orçamentária, ou mesmo de legalidade de dinheiro público, que é uma fala muito recorrente. Velamento de fundações privadas significa velar
por um patrimônio social, pela manutenção, pela continuidade de uma finalidade social, de uma instituição da sociedade civil que se mobilizou de uma forma organizada, né, a sociedade civil organizada, para cumprir com o seu papel social de colaborar por um mundo melhor, digamos assim. Veja bem que lá no Código Civil estão colocadas as finalidades das fundações privadas, que são elas: assistência social, cultura, patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar, meio ambiente, pesquisa, ética, cidadania, direitos humanos e atividades religiosas. Existe alguma coisa além disso, né, que a gente deva defender? Mesmo quando a gente está defendendo, na nossa visão mais tradicional de segurança, né, na nossa atuação de direito criminal, quando a gente está trabalhando com educação, com saúde, com cultura, com assistência social, a gente está trabalhando também com segurança pública, porque a gente pode estar trabalhando na ponta da prevenção, né, nessas áreas. Então, assim, eu sempre digo, começo falando isso, para tentar mobilizar os colegas no sentido de compreenderem a importância desse velamento. Bom, muito se fala sobre o que é o velamento e o que ele compreende no sentido mais técnico. Daí, o que deve fazer o promotor do velamento de fundações privadas? A primeira leitura, a mais clássica e até a mais simplista, é de que ele deve fiscalizar as fundações. Então, eu só querendo quebrar esse paradigma e dizendo que nós vamos fiscalizar, mas nós também vamos velar e cuidar e estar próximo das fundações. Essa é uma discussão que já acontece há muito tempo, não é uma discussão nova, e não é uma discussão para a qual a gente tem uma resposta clara e objetiva. Existe muita controvérsia a respeito dos limites e extensão desse velamento, né? E também da forma como ele deve ser feito. Atualmente, nós estamos num momento bem importante desse trabalho. A Profis, que é essa nossa associação, a doutora Ilane faz parte da nossa associação, nós temos um grupo de WhatsApp formado por colegas, nós temos mais ou menos uns 36 colegas na associação, mas que essa associação representa 20 estados da federação. Então, não temos muitos colegas, até porque não existem muitos promotores de velamentos de fundações, mas nós temos uma representatividade bem importante porque nós atingimos 20 estados da federação. Então, nós temos 20 estados representados por quase 40 colegas que discutem essa matéria, trabalham nessa matéria e que, claro, trocam dúvidas, divergências, né? Tentam uniformizar. Já há muito tempo a gente vem tentando essa uniformização internamente na nossa associação, mas também a nível nacional com o próprio Ministério Público no CNMP. Eu acho importante trazer que atualmente existe um grupo de trabalho no CNMP, criado em junho de 2021, presidido pelo Dr. Otávio Luiz Rodrigues, que tem o objetivo de trazer um novo regulamento deste velamento de fundações privadas nacional. Ou seja, está sendo discutida nacionalmente, num grupo de trabalho do CNMP, a forma de realização deste velamento. Então, nós estamos num momento muito importante de realizar eventos como este, e convidamos a todos os colegas que possam contribuir ou que queiram trocar dúvidas e sugestões conosco, né, que venham participar do nosso grupo, porque é um grupo de promotores e procuradores completamente aberto a qualquer colega que tenha interesse na matéria. Como nós estamos tentando atuar no CNMP? Nós temos 2 colegas da Profis que fazem parte do GT, que é o doutor Eduardo Sabo Paz e o doutor José Marinho, do Rio de Janeiro, que estão lá trabalhando na construção dessa resolução. Mas nós, como associação, temos participado de audiências públicas, temos participado de reuniões, temos participado de encontros, estamos debatendo isso. Por que é importante colocar isso? Porque não existe, vejam bem, não existe até hoje uma uniformização da realização desse velamento. Recém está sendo feito esse GT. E esse GT foi construído e surgiu a partir de um ruído que aconteceu, um problema entre fundações e Ministério Público na comarca do Rio de Janeiro. Nós, como Profis, já tínhamos provocado o CNMP para que formasse uma comissão do terceiro setor para debater esse assunto, mas não tínhamos conseguido esse espaço. Mas viemos a conseguir o espaço a partir de um ruído que nós vamos transformar, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, vamos fazer desse limão uma limonada. Então, esse debate está em voga, nós podemos disponibilizar alguns acessos depois, através
da doutora Eliane para que os colegas acompanhem. Mas então eu gostaria de saber, de colocar primeiro isso, situar no contexto nacional deste debate. Esse GT do CNMP ele tem o objetivo específico de trazer, então, uma resolução nacional de velamento de fundações, com essa resolução influenciar a construção de uma resolução em cada estado da federação. Eu sei que o Espírito Santo tem uma portaria, por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul nós temos um provimento, nós temos 22 atos normativos no Brasil, nos diferentes estados, mas uns são provimentos, uns são resoluções, outros são portarias, e nós entendemos que deva ser uma resolução, porque é uma normativa com efeitos externos, né? Porque ela vai lá disciplinar ações do Ministério Público em fundações privadas, ou seja, ela sai do círculo só interno do Ministério Público, então por isso nós defendemos que deva ser uma resolução, né? E que nós mesmos aqui do Rio Grande do Sul agora estamos aguardando a resolução do CNMP para mudarmos o nosso provimento para a resolução. Então, essa é uma questão que já dá para ser colocada em discussão no próprio Estado do Espírito Santo também, são convidados a participar dessa discussão, né? Então, vejam bem, em 1999, há 22 anos, né, se não me erro a matemática, foi feita uma reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais em Maceió, onde foi feita a famosa Carta de Maceió. Talvez já devam ter ouvido falar, posso disponibilizar depois, que é uma carta de intenções de resolução nacional e de valorização da matéria a nível nacional, mas que até hoje não repercutiu no CNMP, e nós ainda estamos engatinhando nessa discussão dessa regulamentação, né? Quando eu assumi a Profis, a gente já estava nessa caminhada de discussão dessa resolução com a presidente anterior, a Rita, e meu maior desafio é manter essa discussão, ampliar essa discussão, o debate, abrir o debate para que traga as fundações e o Ministério Público para debater junto essa matéria, e nós construirmos uma uniformização mínima, né? Então, assim, acho que essa contextualização acho que já está mais ou menos, né? A partir daí, nós podíamos pensar em entrar nas atribuições mesmo de velamento do Ministério Público, que é uma matéria também bem complexa, difícil, já que cada estado faz de um jeito, cada promotor entende de um jeito. Eu vi que a portaria de vocês ela é bem direcionada mais para a questão da prestação de contas, né? Parece que o trabalho de velamento do Espírito Santo é mais direcionado para a prestação de contas. Ali no artigo 7 vocês falam nas visitas periódicas às fundações, né? Doutora Janine, é de fato voltada mais para estabelecer mesmo a documentação, né? Como é que a gente vai poder fazer esse acompanhamento, mas também oportuniza, né? Dá uma diretriz também para os colegas, né? A fazer essa aproximação também, né? Da instituição. Então, a gente tem assim, vou dar mais ou menos pelo exemplo do Rio Grande do Sul, que tem vários estados que são parecidos e que é a minha maior experiência, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente separa as atribuições administrativas do velamento das judiciais e das extrajudiciais. Até porque aqui são dois cargos da administração, do procurador de justiça e do curador de fundações, aqui a gente chama assim, na capital. O procurador de fundações na capital, aqui Porto Alegre, ele faz o velamento administrativo de todas as fundações do estado, que são cerca de 300 fundações. Em que consiste este velamento administrativo? Então, é aquela parte da regularidade administrativa e contábil, que engloba aprovação de atas, aprovação de estatutos, a prestação de contas, a autorização para venda de imóveis e constituição de ônus reais. Então, essa parte que vai desde a constituição da fundação, né, pela elaboração do estatuto, até a questão da prestação de contas, que é extremamente importante e a respeito da qual existe muita divergência, né? Inclusive até com relação ao prazo da prestação de contas, a prescrição deste prazo, existe muita discussão em relação a isso. Só a prestação de contas já daria uma live, no mínimo, né? Mas, assim, é importante dizer que é um velamento administrativo, que trata de toda a parte administrativa e contábil. Esse velamento a gente faz com um olhar de orientação para a fundação, e aí o Dr. Keller, com quem eu trabalhei muitos anos, ele tem uma fala que ele sempre diz que a gente tem que separar as fundações pequenas e médias das grandes, que são realidades muito diferentes, né?
Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem todos os tipos. Então, por exemplo, quando a gente está falando das fundações pequenas e médias, o Ministério Público, às vezes, ele quase é um órgão consultivo, elas vêm nos perguntar como fazer o estatuto, ou como criar uma fundação. E aí, para criar uma fundação, é pedido um estudo de viabilidade da fundação, porque ela tem que ter um patrimônio, né, para ser constituída, e uma finalidade, e toda no mínimo, uma organização mínima, né? Então, as fundações pequenas e médias, elas usam esse velamento como muito um braço de orientação mesmo, porque elas não têm, via de regra, um diretor profissional, ou às vezes não tem até verba para contratar um administrador ou um contador, ou o que for, elas têm uma estrutura mínima. As fundações grandes, como, por exemplo, o Hospital Santa Casa, aqui no Rio Grande do Sul, elas já têm os seus profissionais, né? Um diretor profissional, contadores, um setor administrativo, um setor contábil, essa não utilizam muito da nossa parte mais orientativa, né? Mas elas têm que nos prestar as contas no mesmo sentido que as pequenas. Então, a gente tem que ter também esse jogo de cintura de saber que tipo de fundação nós estamos falando. Uma fundação pequenininha de igreja, ela precisa da nossa orientação, do nosso cuidado, né? Também da nossa fiscalização, mas ela vai precisar do nosso trabalho prévio. Uma fundação grande, ela vai ter condições de contratar auditoria externa, auditoria interna, diretor profissional, né, e ter o seu andamento mais profissionalizado, digamos assim. Mas todas elas têm que nos prestar contas, todas as atas e alterações de estatuto, compra e venda de imóvel, todas as atas passam por nós. Então, esse seria o velamento administrativo, né? Tentar falar de uma forma bem resumida para ver se consigo entrar em todas as matérias. Dentro do velamento administrativo, dessa parte administrativa, também está a fiscalização das finalidades, né? Então, finalidade é extremamente importante, e a finalidade, ela só pode constatar que ela existe, né, que ela está sendo cumprida, com a inspeção in loco. Então, aqui no nosso provimento, a gente tem a previsão expressa de realização anual de uma inspeção in loco na fundação. Só que aí, ao invés dela ser realizada pelo procurador de fundação, ela é realizada pelo curador de fundações. E aí, no caso de vocês, deve ser pelo promotor que faz o velamento, né? Que ele deve ter, pelo que eu entendi, todas as atribuições, né? Só essa parte das atribuições também é um assunto que comporta toda uma discussão, então eu vou dar ele assim meio generalizado. Se estiver ficando confuso, tu pode, de repente, me interromper. Mas então, assim, sem entrar no mérito de como cada um se organiza, todos, mesmo organizados de forma diferente, sabem que precisam fazer o velamento administrativo, que comporta criação, atas, estatutos, prestação de contas, venda, constituição de ônus sobre imóveis e a fiscalização das finalidades. A fiscalização das finalidades, ela exige a inspeção in loco. Não tem como saber se as finalidades estão sendo atingidas ou realizadas só pela prestação de contas, por exemplo. De repente, tu recebe uma prestação de contas super completa, a fundação está com uma saúde financeira, prestou as contas no prazo correto, está dizendo ali que está realizando X e X finalidades, mas se tu não for lá olhar, de repente ela não está exercendo aquelas finalidades, não está fazendo da forma correta. Então, eu acho que a inspeção in loco ela é realmente muito importante. Então, estando regular sobre a forma administrativa e contábil, estando regular sobre a forma do atingimento das finalidades, ela é uma fundação regular sem problema nenhum, maravilha. É isso que todos desejam que aconteça, né? Havendo algum problema na regularidade orçamentária contábil, a gente tem que diferenciar se existe alguma questão de ilegalidade, se existe alguma questão de verba pública, né? Daí abre outro leque, né? Com verba pública ou sem verba pública? Porque a natureza jurídica da fundação é privada. O patrimônio é social, mas não necessariamente é patrimônio público, não é? Não necessariamente ele é de origem pública. Então, este patrimônio que não é de origem pública é um patrimônio da sociedade que vai ser fiscalizado e velado pelo Ministério Público no sentido da manutenção da fundação e do cumprimento das finalidades. Não na seara da corrupção ou da improbidade administrativa, que é uma seara do dinheiro público, né? E que pode haver dinheiro público lá. Se houver dinheiro público, pode estar havendo problema também de corrupção ou desvio ou improbidade administrativa. É outra situação. Que também existe muita confusão nisso, né? Como se sempre o dinheiro da fundação, por ser fiscalizado por um Ministério Público, fosse um dinheiro público.
Existe a diferença entre ser dinheiro público, verba pública, vamos usar assim, que é melhor, né? Que é uma verba que vem de origem pública, de uma verba que é patrimônio social. Aí já é outra questão, né? É uma questão bem técnica. Mas nós fiscalizamos tudo. Se a finalidade está sendo cumprida, se tem a regularidade, e caso haja verba pública, nós vamos fiscalizar a verba pública. E se constatarmos algum caso de corrupção ou desvio de verba pública ou improbidade administrativa, quando houver um contrato que vincule a fundação com algum ente público, né? Porque a improbidade administrativa exige a atuação de um ente público. E o dirigente, presidente da fundação, ele é um presidente de uma fundação privada. Ele não pratica improbidade administrativa, só se ele estiver linkado com alguém do setor público, né? Aí a gente está começando a ficar um pouco mais técnico. Mas voltando, saindo da técnica, para não ficar muito enfadonho. Vamos supor que está tudo regular, está tudo ok. A atribuição extrajudicial, que aqui no nosso caso é feito pelo curador de fundações, e no caso de vocês eu acho que é feito pelo promotor do velamento, né? E a atribuição judicial, para terminar a questão das atribuições. Até botei, fiz uma lista aqui para não me perder. Atribuições extrajudiciais são aquelas, por exemplo, ações de reparação de dano, ações de afastamentos de dirigentes, instauração de expediente para averiguar se está havendo algum problema de má gestão, para afastar um dirigente, que não necessariamente vai ser improbidade ou ilegalidade, pode ser uma má gestão na qual a gente possa fazer uma recomendação para retomada da melhor organização da fundação, digamos assim, para não falar em ilegalidade, né? Ou mesmo afastamento de dirigentes que estejam fazendo... É difícil falar sobre isso, porque começa a confundir com a improbidade, né? Mas um dirigente pode estar praticando uma ilegalidade e ele precisa ser afastado, né? E aí nós vamos entrar com uma ação de afastamento de dirigente. E uma ação de reparação de dano. É uma ação civil de reparação de dano, mais uma ação de afastamento de dirigente. Como se fosse reorganizar a retomada da lisura e do cumprimento das finalidades, para não falar em improbidade. Aqui a gente tem uma organização que, quando a gente constata uma corrupção ou uma improbidade muito grande, vamos pegar a área da saúde, aí, que esteve tão na moda agora, no momento das irregularidades, a gente manda para o promotor da improbidade. Porque o promotor de fundações, ele não tem como fazer a parte que pode surgir lá, a parte criminal, né? Então, a gente tem os GAECos aqui, vocês devem ter alguma organização parecida, que são os grupos de combate, né? E aqui é separado saúde, improbidade e tal. Então, dependendo do tamanho da fundação e do tamanho do problema, a gente manda. Aqui tem uma improbidade muito gorda, né? A gente manda para o promotor da improbidade. Aqui tem a gente está sentindo uma corrupção que dá para mandar para o GAECO, uma investigação já mais criminal e mais complexa, a gente pode mandar para o GAECO. Não que o promotor de fundações vai se afastar completamente, mas ele pode trocar essa figurinha, né? Que é uma atuação transversal, né? Que a gente tanto fala, que é totalmente necessária e importante no Ministério Público moderno, né? Aí a gente vai se utilizar o serviço de inteligência do GAECO, a gente vai utilizar a expertise do promotor da improbidade. Então, a gente tem aqui esse tipo de comunicação. A gente já mandou situações para o grupo do Mediar, para tentar fazer mediações. Começa a dar muita briga dentro da fundação, e às vezes é problema dos próprios entre os dirigentes que estão um problema de administração e a gente não está conseguindo acessar ou resolver. Já mandamos algum caso para o Mediar aqui. Botamos todo mundo na mediação e aí chama o promotor do Mediar, o promotor de fundações. Por isso que eu digo que a atuação das fundações ela é muito rica, porque ela bem compreendida, né, em primeiro lugar, e bem realizada, ela nos dá um leque de conhecimentos muito grande, de relações muito grande dentro e fora mesmo do Ministério Público, né? Então, essas seriam as atuações extrajudiciais. E a atuação judicial seriam aquelas ações que o Ministério Público ingressa, né? Como, por exemplo, as clássicas reparações de dano civil, quando um dirigente fez algum desvio, por exemplo, afastamento de um dirigente que está fazendo uma má gestão ou ilegalidades lá dentro da fundação, né? Ação judicial para exigir a prestação de contas, que a gente é uma coisa que faz em último caso. Em princípio, a gente chama a fundação, faz apontamentos, pede que ela mande amigavelmente, né? Ajuda se tem alguma dificuldade, mas em último caso a gente manda uma ação, né? Faz uma ação judicial de prestação de contas.
E também a gente está criando um costume de atuar judicialmente nas ações de fundações privadas em que o Ministério Público possa ser um defensor da continuidade da fundação, como uma intervenção obrigatória. Daí seria já outra discussão, né? Atuação em processos de fundações privadas, intervenção obrigatória do Ministério Público ou não, né? Eu defendo a intervenção obrigatória. O que acontece, né? As fundações, não sei se tem alguém aí representando a Federação de Associações de vocês, mas seria muito bom que tivesse, ou algumas fundações mesmo, né? Essas fundações, muitas vezes, elas reclamam de nós. Nós somos, às vezes, amados ou odiados, né? Uma relação bipolar. Quando está tudo certo, quando nós estamos com uma atitude orientativa e parceira, nós conseguimos trabalhos maravilhosos. Tomara que eu tenha tempo de mostrar alguma coisa que a gente fez aqui. Mas muitas vezes, em alguns estados, a gente tem uma atuação muito fiscalizatória, né? Muito tradicional, que a gente só cobra e exige, ajuiza, um olhar muito criminal, né? O trabalho de velamento de fundações, ele não é o trabalho do promotor criminal, ele é um trabalho do promotor dos direitos difusos, né? Do Estado Democrático de Direito, da reaproximação com a sociedade. Então, as fundações, elas se ressentem muito quando a gente tem um olhar muito acusatório, fiscalizatório, e quando a gente já chega com o pé atrás lá. A gente tem que chegar de peito aberto, né? A gente nunca vai deixar de fiscalizar, eu sempre falo isso, fiscalizar é uma atuação nata do Ministério Público. Onde houver promotor, há fiscalização. Mas, às vezes, a fiscalização não é o foco principal. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um gancho que é, eu me ressinto, muitas vezes, da omissão também. Então, nós temos excessos, sim, todas as áreas, né? A gente tem excessos. E temos excessos aqui, às vezes, na fiscalização, na reprovação, às vezes, de contas que, de repente, era só uma irregularidade, ou podia ter dado um telefonema, ou feito uma reunião, ou orientado alguma situação que estava desviando da finalidade, mas, às vezes, por desconhecimento, por às vezes ser uma fundação pequena, né? A gente traz ela para a retidão novamente. Mas a gente tem muita omissão também, né? A gente não pode deixar de fazer sempre a nossa meia-culpa, né? Que a gente tem muitos colegas que não intervêm nos processos, quando muitas vezes é importantíssimo intervir, porque está escrito lá, a gente começa pelo problema do nome, né? Fundação privada. Afinal, é natureza jurídica de direito público ou de direito privado? Entender isso já é um grande desafio, né? Eu já peguei muito processo que o colega colocou lá um parecer de não intervenção, porque é matéria de direito privado. Fundação privada, não intervenção. Mas eu também já peguei decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que tem que fazer um processo de PAD para afastamento de um diretor secretário, porque ela é matéria de direito público. Então, existe muita confusão na matéria jurídica, né? E essas discussões e esses equívocos, eles permeiam os excessos e as omissões internas e externas. E não é só do Ministério Público. Do Ministério Público, do Judiciário, da OAB, das próprias fundações, que às vezes também têm muito desconhecimento, né? E da nossa dificuldade da matéria, né? A matéria é muito difícil. Quando a gente vai fazer esse velamento, essa fiscalização, com esse olhar muito acusatório e muito empoderado dentro da fundação, a gente muitas vezes avança na seara de autonomia da fundação, que aí é o que reclamam. Até onde vai o poder e o dever do Ministério Público dentro das fundações? Nós não somos administradores de empresa, nós não somos administradores de fundações, nós não somos contadores. A necessidade da equipe técnica, né? Quem tem equipe técnica, quem não tem equipe técnica, como é que nós vamos organizar uma equipe técnica? Como é que um promotor vai cair dentro de uma fundação que tem um funcionamento de empresa e vai entender de contabilidade? Eu não estudei contabilidade, por exemplo, né? Eu não tenho condições de administrar uma empresa. Eu tenho que respeitar a autonomia da fundação. O promotor não pode entrar na seara do contexto da decisão como se fosse fazendo um link assim com o setor público, como se fosse na área da discricionariedade, né? Existe uma discricionariedade da decisão do gestor, seja ele público ou privado, que nós temos que respeitar no setor público e no setor das fundações privadas mais ainda. Então, outra questão que a gente tem que pensar e falar é no respeito à autonomia de gestão das fundações privadas. Se elas estão atendendo às finalidades, se o patrimônio está sendo preservado, se elas estão regulares sob o ponto de vista orçamentário e fiscal, o promotor não pode chegar lá, sentar numa reunião e decidir junto de igual para igual, porque ele não é gestor. Essa é uma matéria que as fundações ressentem no Ministério Público, e muitas vezes com razão. Né? Então, veja que é complexo, né?
Quando tudo isso acontece, eu estive recentemente num evento da FGV e eu lancei 3 desafios lá. Eu tinha que falar, falei 20 minutos, eu acho. Só dava tempo de lançar os desafios. E aí os desafios eram esses. Primeiro era o conhecimento da matéria. Faz tanto tempo que a gente atua com isso e a nossa matéria ainda não é conhecida, não é compreendida nem por nós. Nós mesmos no grupo da Profis temos várias divergências, várias. Só que ali é um grupo para isso, né? A unanimidade é burra, né? Se a gente não divergir, a gente também não aprende um com o outro. Mas nós temos também muitas convergências. Então, conhecimento da matéria. Eu vou lançar aqui os meus desafios. Como nós devemos estudar essa matéria e aprender melhor sobre ela e se utilizar dos técnicos das áreas para o nosso trabalho, sabendo e tendo né, a inteligência de saber até onde a gente pode ir, até onde a gente sabe ir e até onde a gente deve ir. Né? O segundo, que é o meu grande desafio de presidente da Profis, que é trabalhar pela regulamentação do velamento. Isso eu falei para a doutora Eliane esses dias, né? Tem 2 anos de gestão a princípio e eu estou batendo nessa tecla. Batendo na porta do CNMP e falando disso em todos os eventos que eu sou convidada, que é nós temos que batalhar e muito para que seja feita essa regulamentação nacional pelo CNMP e que essa regulamentação seja fruto de um debate democrático, amplo, transversal, interinstitucional, em que a Profis tenha voz e vez e que as federações das fundações tenham voz e vez. E que a gente tenha ainda uma pauta, um sonho, é quase um sonho dourado. É quase os 17 objetivos da ONU, né? Que é convergências, né? Construção de convergências entre Ministério Público e fundações privadas e com convergências em influenciar o CNMP e do CNMP sair uma resolução nacional que não vá no detalhe, mas que seja generalizada, porque o detalhe sempre é muito perigoso, pode ser prejudicial ou pode ser difícil de ser implantado, e que a partir dessa regulamentação nacional a gente chegue no último ponto do desafio, que é melhoria de relacionamentos interinstitucionais. Que a gente tenha, então, conhecimento da matéria, que a gente tenha uma regulamentação nacional, que essa regulamentação nacional inspire nossas regulamentações estaduais e que a regulamentação nacional e as nossas regulamentações estaduais sejam inspiradas e direcionadas por um diálogo aberto, franco, democrático, igualitário, transversal entre promotores e instituições do terceiro setor, que a gente sente na mesa e que a nossa mesa seja de debate igualitário, com um objetivo único de ter um país com fome zero, sustentável, um Estado democrático de direito com mais justiça social. E que desse debate a gente chegue no último ponto, que seria o ponto em que a gente tenha mais diálogo, mais conversa, mais trabalho, e que a gente possa, então, trabalhar num velamento que, sim, sempre considere a fiscalização como importante e básica. Não seria nem necessário falar nela, ela é a premissa maior, né? Trabalhar dentro da... Eu sempre digo, dentro da legalidade eu sou parceira para tudo, mas eu não negocio com fora da legalidade jamais, mas isso eu não precisaria nem dizer, né? Isso tem que ser nato do ser humano, não é nem do promotor, né? Isso é básico, isso é essência. Então, pula essa essência, porque isso não deveria nem ser falado. Então estamos regulares, está tudo ok, estamos atuando de forma orientativa, mas nós vamos chegar na parte das relações. E aí, vou começar a pensar em encerrar minha fala dizendo que, quando existe regulamentação, quando existe legalidade, quando existe diálogo, acontece o quê? A realização de projetos, que é o lugar que eu estou agora. Projetos, atendimento das necessidades da sociedade. Então, a sociedade civil organizada, que é terceiro setor, né? Nada mais é do que a sociedade civil organizada, nesse caso representada pelas fundações privadas, assumindo a sua parcela de responsabilidade social. E não só a sua parcela de responsabilidade social no sentido de cumprir uma lacuna do Estado, mas um desejo das pessoas mesmo, dos seres humanos, de construir um Estado melhor, um mundo mais humano. Isso também é muito bom de trabalhar com o terceiro setor, que é conhecer muita gente
interessante, gente com um coração grande, gente que acredita ainda no mundo melhor, né? A gente vai perdendo isso, né? No nosso trabalho de promotor. E lá no terceiro setor, tu tem gente que trabalha pelo meio... E aí tem para todos os gostos. Aí gente que gosta de meio ambiente, trabalhando pelo meio ambiente. Gente que trabalha por criança, gente que trabalha por idoso, gente que trabalha por saúde, esporte, cultura, arte, o que for, história, né? Então, tu chega lá com essas pessoas que são da sociedade civil organizada, que resolveu assumir a sua parcela de responsabilidade, não para cumprir buraco do Estado, mas porque tem um desejo próprio, tem uma vocação própria de ser uma sociedade que também quer contribuir por um mundo melhor. E aí nós vamos junto com o Ministério Público, que é a instituição que foi eleita para fazer esse velamento e que tem por vocação defender os direitos sociais individuais indisponíveis. E aí nós vamos sentar na mesa para a parte de fazer projetos, né? De trabalhar em prol da sociedade. Daí a gente podia passar o vídeo da Karina. Vou pular o meu vídeo. Se a gente der tempo de passar 2 vídeos do Projeto Ver e o da Karina, o vídeo da Karina é da colega Karina Faria, promotora do Paraná, de fundações, que também é da Profis. Esse é um exemplo do que pode dar certo, do que pode acontecer quando fundações e Ministério Público conversam. Ela fez um projeto na pandemia entre Ministério Público e fundações privadas do Paraná. Ela tem um excelente relacionamento lá com as fundações. Ela fez um projeto na pandemia de arrecadação de dinheiro para contribuir com combate aos problemas da pandemia. Eu já vou dizer assim de uma forma bem genérica. Ela arrecadou 17 milhões e ela, com esses 17 milhões, ela ajudou muita gente. Ela impactou muito a sociedade. E ela acabou escrevendo esse projeto no prêmio do CNMP. E eu sempre gosto de falar isso porque é um case. Primeiro porque o prêmio CNMP ele é difícil de entrar, ele é difícil de ser premiado, e fundações privadas são difíceis, né, de ser reconhecidas, e a Karina conseguiu uma premiação no CNMP, e essa premiação da Karina é uma premiação nossa, né, de Ministério Público e de Ministério Público do Terceiro Setor. E lá ela mostrou o que é possível impactar a sociedade, e ela foi premiada, ela ganhou, além de ser premiada, ela ganhou o selo diversidade, e agora não esqueci a outra coisa, mas ela ganhou o selo, e ela mostrou o que é possível. Vamos passar o vídeo da Karina, então, para mostrar, quando tudo dá certo, o que é possível. Existe um tipo de contágio que não precisa ser evitado: o amor. Foi assim que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho contagiaram a Universidade Federal do Paraná e a FUNPAR, que contagiaram o Instituto Positivo e o Grupo Marista, que contagiaram a PUC Paraná e o Instituto GRPcom, que contagiaram outras empresas e pessoas por todo o estado. Essa união, que surgiu no ápice da pandemia em 2020 e se estendeu durante o período de enfrentamento da Covid-19 em 2021, deu vida à campanha O Amor Contagia, a maior mobilização da sociedade civil já realizada no estado. Em 18 meses de campanha, foram arrecadados mais de 17 milhões de reais, utilizados para amenizar o impacto da Covid-19 no estado, nas áreas da saúde e da assistência social. O dinheiro arrecadado foi revertido integralmente para a compra de medicamentos, insumos, equipamentos hospitalares, equipamentos de proteção individual, cestas básicas e kits de higiene, distribuídos para cerca de 200 instituições pelo estado, entre entidades de acolhimento de crianças e idosos e hospitais públicos e filantrópicos. Eu gostaria de dizer que a Karina, ela tirou o 2º lugar na categoria integração e articulação, né? Que é essa, está bem de acordo com essa minha fala, né? E ela recebeu o selo Respeito e Diversidade. Então, veja bem, integração, articulação, respeito e diversidade. Isso, para mim, assim, é um motivo de muito orgulho. Eu tenho muito carinho pelo trabalho da Karina, ela é muito experiente. Inclusive, ela estava na live sobre prestação de contas com o Dr. Keller. Depois a gente pode divulgar para quem tiver interesse em assistir. E vamos passar, para terminar a minha fala, vamos passar um projeto que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, quando eu estava na curadoria, que se chama Projeto Ver. É um projeto que eu fiz junto com a Sociedade Regional de Oftalmologia. Deixa eu só pegar aqui para não esquecer de ninguém. Esse projeto reuniu a se chamar o Projeto Ver, tá?
ele reuniu a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Fundação Leonística, Instituto Ivo Correia Meyer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Empresa Ocilor, Empresa Ojo Baimer Hair e Cremers. Ou seja, nós acabamos desenvolvendo várias instituições, nós atendemos muitos pacientes em hospitais e clínicas, e culminou com a entrega de 400 óculos. Óculos, quando eu digo óculos, é a armação, a lente, o atendimento oftalmológico completo para crianças, idosos e adolescentes. E a gente acabou fazendo um videozinho assim, final, só para dar uma ideia do que aconteceu. A gente fez até um atendimento dos terceirizados do Ministério Público. E tudo isso começou porque um dia eu descobri que eu tinha uma fundação, que se chamava Fundação Leonística, que é uma fundação que tem um ônibus de atendimento oftalmológico completo, que tem um consultório completo dentro do ônibus. Em contato com essa fundação, eu acabei indo para a Sociedade de Oftalmologia e aí consegui os oftalmos para trabalharem dentro do ônibus, e aí a Sociedade de Oftalmologia acabou convidando a associação e o Ministério Público para trabalhar em campanhas e projetos da sociedade nos hospitais. E assim, ó, resumindo, nós acabamos trabalhando com os hospitais, com o ônibus, com o Ministério Público, com campanhas, e acabamos fazendo um evento final com entrega de 400, assim, 400 óculos. São 400 pessoas que não enxergavam. Crianças que não enxergavam, que perdiam aula, né? Quanta criança deixa de ser, acaba acarretando evasão escolar ou recebe um diagnóstico errado de hiperatividade, seja o que for, quando na verdade ela tinha problema de enxergar, né? Quanto idoso tem quedas e doenças porque não enxerga? Então a gente pegou assim crianças de instituições de acolhimento e levamos para serem atendidas por esse ônibus e nesses hospitais, nas campanhas. Não dá para entrar no detalhe, porque seria muito longo. E também pegamos idosos e carregamos em vans e acabamos fazendo um evento final para entrega desses óculos. Foi muito emocionante. Vamos passar um videozinho para emocionar, então, um pouquinho. Vocês não conseguem imaginar o quanto foi emocionante esse trabalho, sabe? Foi assim, e o quanto foi trabalhoso também, porque foi uma iniciativa bem ousada, assim, arriscada de carregar criança e idoso e tal, e o quanto envolveu um número enorme de pessoas, sabe? Foi muito, muito legal. Então, assim, era isso que eu queria mais ou menos dividir com vocês, espero que eu tenha sido clara, e até teria muito mais coisa para mostrar e tal, mas acho que o tempo também já está esgotando, né? Doutora Janine, na verdade a gente vai ter mais um tempinho aqui para voltar, né, com as perguntas e essa parte, aí eu acho que a gente vai complementando então toda, né, toda essa experiência que você quer compartilhar com a gente. Mas de pronto já, né, eu já gostaria de falar que assim, é de fato esse entusiasmo, né, que você mostra para desenvolver esse trabalho já nos contagia mesmo. E verificar, né, a parceria, né, o trabalho do Ministério Público que vai muito além, né, do que uma fiscalização, né, que essa nossa possibilidade de agregar e que deve nos mover, né, e que quando a gente vai ter a chance de transformar, né, a realidade das pessoas que estão ali à nossa volta, como, né, esse projeto, o Projeto Ver, que você mostrou, né, o projeto da doutora Karina lá também. Então, acho que esse é o espírito
dessa parceria que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar hoje na nossa conversa, né? E aí a gente continua mais um pouquinho daqui a pouco. Eu só gostaria de registrar, doutora Janine, o doutor Keller está também acompanhando aqui. Que ótimo. A gente viu aqui o nome dele. Então, assim, também registrar que a gente tem vários colegas, vários promotores também acompanhando. Eu vi aqui a doutora Graziella, vi a doutora Nora Neive, doutor Rafael, doutor Hudson, doutor Saúl, doutor Fábio, doutor Veral, doutora Sandra. Então, assim, a gente tem vários colegas aqui que estão acompanhando e tenho certeza que também ficarão inspirados aí com essa possibilidade que a gente tem, né, de fazer mais dentro das nossas atribuições. Mas antes da gente passar, doutora Janine, então, para essa parte das perguntas, a gente tem, né, a gente gostaria aqui de conversar, de passar rapidamente também sobre o trabalho que a gente realizou, né, o dever de casa que foi feito aqui pelo Ministério Público do Espírito Santo e que vai também, que está nos possibilitando trabalhar ainda melhor, né, ainda mais, assim, com mais qualidade, a nossa atividade de velamento, de fiscalização, que a gente acabou conseguindo um diagnóstico, né, das fundações que existem aqui no nosso território, né, de qual é a condição de cada uma delas hoje, e é isso que a gente acabou formando, demonstrando em formato de um painel de Power BI, que a gente está denominando de PAFs, então, né, que é o painel de acompanhamento das fundações do Espírito Santo. E esse painel, ele, para a gente acabar chegando nesse passo, né, do painel, a gente, desde 2019, e aí teve uma suspensão aí da pandemia, por isso até que a gente deixou um pouquinho esse projeto congelado, né? Mas em 2019 a gente começou a oficiar para todos os cartórios aqui do estado do Espírito Santo, de todas as comarcas, para a gente verificar onde que estariam as nossas fundações, para que nos fossem encaminhados os estatutos, para a gente conseguir avaliar, para a gente poder alimentar o banco de dados que a gente possui. E esse trabalho foi feito, e aí com essa integração de todos os colegas, né, todos já foram comunicados de quais as fundações que existem em seu território, para que ele possa, de fato, realizar esse velamento. E o painel, ele, desde 2006, aqui no Espírito Santo, a gente já usa o SICAP, né, que é o Sistema de Informações de Prestação de Contas das Fundações, que foi desenvolvido pela FIP, e o nosso painel, então, ele extrai esses dados que existem no próprio SICAP e transforma, então, em dados para a gente conseguir visualizar de uma forma mais clara tudo que há, né, assim, dentro do nosso estado das fundações, aonde que elas estão localizadas, em quais municípios que elas estão, qual a movimentação que o terceiro setor, as fundações, na verdade, que a gente possui, que elas movimentam aqui, então a gente consegue no painel verificar quanto de recurso público que está sendo movimentado pelas fundações, a gente consegue verificar, né, os recursos privados, então a gente começa a ter a ideia da importância da nossa atuação diante desse setor. Então, para apresentar o painel, eu gostaria aqui de convidar a nossa servidora do CACC, a Vanessa, e o nosso servidor da AGE, o Matheus, que ajudou, né, a AGE ajudou a montar esse painel, então a gente contou com a assessoria deles e com o trabalho de toda a equipe do CACC, né, a Adriana, a Vanessa, a Cissa, a Camila, a Patrícia, o Daniel, a Gisele. Foi um trabalho de várias mãos que a gente conseguiu agora transformar em números para entregar para vocês, né, onde é que estão localizadas as nossas fundações e todos os dados que competem a elas. Então, Vanessa, passo a palavra para você. Bem, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para poder apresentar o painel. Então, esse aqui é o PAFs, né? Painel das Fundações de Direito Privado do Estado do Espírito Santo. O PAFs, ele tem 3 telas. Essa tela é a tela de arte, né, a tela inicial. Então, assim como a doutora Elaine falou, esse painel é parceria, né, do CACC com a AGE, né, Assessoria de Gestão Estratégica aqui do MPS,
e o CEAF, né, que a arte, essa parte visual, foram eles que construíram para a gente. Então, o painel, ele tem mais 2 abas. Essa aba que está abrindo, essa aba é uma aba mais geral, né? Aqui nós temos o número de instituições que estão cadastradas no SICAP, como a doutora Elaine falou, é o sistema que a gente usa, né, para registrar as prestações de contas que são encaminhadas aqui ao MP. Então, hoje nós temos esse total de instituições cadastradas, são 191 instituições, e aqui, nesse gráfico aqui em formato de pizza, que nós chamamos, nós conseguimos visualizar, são 67 instituições ativas, 112 instituições inativas ou que não prestaram contas ao MP nos últimos 10 anos. Aqui nós temos 9 instituições em processo de extinção e aqui nós temos 3 extintas. Como a doutora Elaine falou, nós estamos ainda realizando um trabalho de atualização desse banco de dados. Nós oficiamos a todos os cartórios de registro de pessoas jurídicas do Estado, solicitando informações das instituições, né, das fundações de direito privado dos últimos 10 anos. Então, por isso que a gente conseguiu esse painel hoje com esses dados, e aí nós estamos trabalhando junto às promotorias para regularizar toda essa situação, né? Aqui ao lado a gente tem o total de instituições por município, a gente consegue visualizar que na capital, Vitória, né, é onde estão localizadas a maior parte das fundações, né, 52 fundações. E aí, por município, né, Cariacica 17, Vila Velha 14, e sucessivamente. Desse outro gráfico, é a classificação, é a atividade, né, o ramo de atividade de cada fundação. A gente pode verificar que aqui no estado, o ramo que tem mais fundações é educação e pesquisa, né, são 43, depois assistência social. Esse outros é quando a fundação ela tem mais de um ramo de atividade, uma classificação que o próprio sistema dá para a gente. Então, por isso, aí tem 31. Depois saúde, comunicação e mídia, cultura, educação e cultura, meio ambiente e animais, religião, e aí sucessivamente, né? E aí na terceira aba, nós temos uma aba mais específica à fiscalização do Ministério Público. É uma aba que reflete as prestações de contas, são dados, né, das prestações de contas. Nós temos aqui por exercício, e aí eu faço uma observação aqui que a gente tem dados, a gente fez um corte, né, nesse painel, são dados de 2015 até agora. Aqui ainda não entrou o exercício de 2021, porque ainda está em tempo, né, a prestação de contas, no caso, o exercício de 2021 é agora apresentado no ano de 2022, então a gente tem os dados até 2020. Então, aqui, a pessoa clicando, né, nos exercícios, vem os dados de todos os anos, né, 2016, 2017, e assim vai atualizando. Então, assim, nessa aba, nós temos o número de prestações de contas, quantas fundações prestaram contas, também aqui dividido por município, a classificação, né, do ramo de atividade. Aqui acima nós temos essa pizza que mostra a fonte de recursos. Aqui o recurso público, né, de preto, e o de verde são as demais fontes de recurso. A gente consegue ver que 24% dessas instituições aqui no caso de 57, né, que prestaram contas em 2017, 24% receberam recursos públicos. Esses recursos, o que a gente fala, são parcerias, convênios, né, são esses recursos. E aqui as demais fontes da fundação, de recursos, né, que a fundação recebe. Aqui, receberam recursos públicos. Aí nós temos dessas 57, 17 receberam recursos públicos e 40 não.
dessas 57, aqui superávites de déficit. 29 tiveram superávit, de 26 tiveram déficit. Então, assim, é basicamente isso, essas 3 abas. E aí, para o público interno, nós vamos ter o mesmo painel, mas com algumas outras informações que são atinentes à fiscalização e mais restritas de interesse ao promotor. Então, a gente vai ter essas informações restritas ao promotor de justiça, que vão ter outras abas, né, especificando a prestação de contas. Matheus, você gostaria de fazer alguma complementação? Boa tarde. Eu só queria mostrar um pouco das funcionalidades do painel, né? Acho que a Vanessa já explicou direito aí os objetivos e como que ele funciona. Aí eu só queria mostrar como é que funciona a navegação dentro dele, o que é permitido fazer com as informações que são prestadas. Aí, como a Vanessa falou, essa parte aqui, elas são dados extraídos de informações cadastrais. Então, aqui eu tenho informações de fundações que não prestaram contas desde o início, desde o cadastro. Então, aqui não tem informação muito detalhada, mas aqui é possível a gente fazer, por exemplo, filtros. A gente consegue ver todas as fundações que são ativas, a gente consegue saber que em Vitória tem 23, por exemplo, e a classificação delas. Aí, se a gente aperta o Ctrl aqui, a gente consegue ver que em Vitória, a maioria das fundações são educação e pesquisa, né? Ela foge um pouco do padrão das fundações do Estado. A gente vê aqui que a maioria do Estado é na classificação de assistência social, mas em Vitória especificamente, a maior parte delas é educação e pesquisa. Então, apertando o Ctrl aqui, a gente consegue filtrar e aqui embaixo vem a relação delas. Se eu quiser saber quem é essa instituição de meio ambiente e animais no município de Vitória, eu aperto o Ctrl, clico aqui e aqui embaixo vai aparecer o nome da fundação, a situação dela, a área de atuação, as informações sobre prestação de contas. Isso vale para todas as páginas, né? Então, se a gente quiser fazer uma leitura semelhante na parte de prestações de contas, aqui, da mesma forma como foi feito na primeira, então eu consigo olhar aqui no exercício de 2020, daquelas 67 fundações que estão cadastradas no SICAP, somente 41 delas prestaram contas em 2020 e 17 delas estão em Vitória, então eu consigo fazer a mesma leitura aqui, eu consigo ver dentro de Vitória qual é a classificação dessas 40 das 17, como é que é a classificação dela, são 4 de assistência social, e aí eu consigo navegar aqui, apertando o Ctrl dentro da assistência social, vou fazer a leitura das informações dessas fundações de assistência social. 4 delas tiveram superávit, e aqui está meio a meio, né? Metade recebeu recurso público, metade não recebeu. E era só isso. Eu acho que a Vanessa falou a parte mais importante. Eu queria só complementar com essa parte técnica de como que a gente consegue fazer uma leitura dessas informações. Isso aqui está disponibilizado na internet também. E tem um painel semelhante a esse na intranet para os membros poderem consultar também. Acho que é só isso, doutora. Então, obrigada, Matheus. Obrigada, Vanessa. Então, era esse painel, são esses dados, né, que a gente precisava estruturar e a gente precisava mostrar, né, para a sociedade, seja o trabalho do Ministério Público, seja uma fonte de pesquisa, né, porque até quando a gente fez a conversa com a Fundais, né, com a federação, eles também tinham essa dificuldade de localizar onde estariam todas as fundações aqui do nosso estado. Então, essa tentativa de externalizar os dados que a gente tem através das prestações de contas, né, de possibilitar e estimular, inclusive, além do nosso trabalho, estimular parcerias, né? Porque quando a gente vê, doutora Janine, a gente faz o filtro ali, às vezes a gente está procurando uma fundação de meio ambiente. E você não sabe se no seu município tem uma fundação, né, de meio ambiente, ou tem uma fundação que trabalha com criança. A gente aplicando os filtros, a gente tem, então, agora, né, através do Ministério Público, a gente tem esse cadastro. E aí a gente consegue, então, oportunizar a sociedade civil em geral, né, que aonde pode buscar esses dados e se ela quer desenvolver algum trabalho, algum projeto, né, também, ela tem essa possibilidade. E quando a gente verifica através do painel, doutora Janine, assim, por mais que a gente entenda a dificuldade dos nossos colegas, né, assim, a grande maioria dos promotores tem atribuição geral, né, a gente só tem uma promotoria aqui no estado que é exclusiva, né, da prestação, do acompanhamento do velamento de fundações, que é a da capital.
Mas a grande maioria dos colegas do interior, né, acaba fazendo tudo. E às vezes ele tem uma fundação no seu município, né? Então ele tem, de fato, não é uma matéria recorrente. É uma situação que a gente tem uma dificuldade de desenvolver o trabalho, de ter esse olhar mais atento para aquela situação. Mas quando a gente vê nesse painel, né, que, por exemplo, as 67, né, fundações que a gente tem aqui, prestando contas para o Ministério Público, elas movimentaram mais de 300 milhões de reais aqui no nosso estado. Então, a gente vê a importância, né, das instituições que estão prestando ali serviço de interesse social e a importância do nosso trabalho, né? O nosso trabalho, seja de fiscal, né? Seja na fiscalização, ou seja, esse trabalho de orientação, de estimulação, de fomento mesmo dessas parcerias e do desenvolvimento desse setor mesmo, né? Como você mesmo ressaltou no começo, né? Trabalha com uma resolutividade maior, com uma desburocratização maior, né? Então, é papel nosso também estar de olho e poder auxiliar dentro das nossas atribuições. Então, era esse o painel, né, que a gente queria compartilhar também com vocês, né, e que vai ficar, então, na nossa página da internet e na intranet, né, vai ficar nos dois, para consulta de quem precisar e nos auxiliando aqui também na nossa prestação interna também. Esse painel é super importante, na verdade, né? Mas é importante que vocês divulguem bastante a existência dele, né? A gente tem, às vezes, participação quando entram os promotores novos, naqueles cursos para os promotores quando estão assumindo a comarca, né? E nas oportunidades que eu tive de falar, eu sempre dizia, cheguem na sua comarca e verifiquem se tem uma fundação privada lá. Porque, às vezes, o centro de apoio manda material, às vezes a corregedoria, mas muitas vezes passa batido isso, né? E os colegas, às vezes, não ficam nem sabendo que tem uma fundação na sua comarca. E, às vezes, colegas que gostam de fazer projetos, que tem colegas que gostam de projetos em todas as áreas, mesmo até, seja criminal, seja civil, o que for, né? E ali ficam buscando apoio e parceria, geralmente no setor público, né? Ou nas empresas totalmente privadas. E eu sempre digo, bebam da fonte das fundações privadas. Elas são fundações fiscalizadas por nós, né? A gente já tem um vínculo com elas, um vínculo jurídico, um vínculo de trabalho, e elas são uma fonte para trabalhar junto conosco, né? Então é importante divulgar que elas existem, que elas estão, que elas movimentam, às vezes, verbas mesmo, condições de fazer coisas que às vezes a gente nem tem condições para fazer com o setor público é muito mais burocratizado e muito mais difícil, né? Então, que os colegas acessem essa plataforma, fiquem sabendo, vejam, é importante mostrar quanto movimenta de dinheiro, que começa a chamar a atenção. Sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente movimenta 4 bilhões, 5 bilhões, é muito dinheiro. Imagina Rio de Janeiro, São Paulo, nossa, se movimenta muito dinheiro através de fundações privadas, né? Então, acho que é muito importante esse trabalho de vocês, importante que divulguem bastante, né? Eu queria dizer que o Dr. Keller, né, ele tem muita experiência aqui na matéria, aqui do Rio Grande do Sul, o Dr. Keller Donelis Kloss, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que ele foi 6 anos procurador de fundações e ele já tinha uma experiência como auditor do Tribunal de Contas, que fez toda a diferença, e também no Conselho Fiscal do Inter, que é uma associação, então ele veio para esse trabalho com uma bagagem de experiência no terceiro setor, já bem importante. Para mim foi muito bom, porque eu tive muita segurança de trabalhar com ele, e trabalhamos juntos na Profis agora, ele é tesoureiro, e trocamos muitas ideias, aprendo cada dia muito com a experiência dele, e aí com a minha experiência nós fomos compartilhando algumas ideias que culminaram num artigo que a gente escreveu. Então, a gente tem um artigo publicado na Revista de Direito Civil Contemporâneo, que é Limites e Extensão do Velamento das Fundações Privadas pelo Ministério Público. Daí eu vou pedir que seja colocado no chat, porque ele reflete um pouco do nosso entendimento e do que eu falei aqui, e da forma como a gente entende que deva ser organizado o trabalho de velamento. Então, já coloca em discussão, assim, também resume um pouco de algumas coisas que eu coloquei do ponto de vista mais técnico ali das atribuições do velamento extrajudicial, né, administrativa, judicial e extrajudicial. Então, de repente, quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho no tema, colocamos à disposição, assim, abertos ao debate, às críticas, né, e sugestões, mas é um ponto, assim, de partida também para a gente poder conversar sob o ponto de vista mais jurídico, né? Interessa para as fundações também, porque a gente coloca muito do respeito à autonomia das fundações e liberdade de gestão das fundações. A gente teve
uma ideia ousada, assim, não é comum, né? A gente no Ministério Público, a gente costuma trabalhar, a gente não para escrever. E um dia eu lancei esse desafio para o Dr. Kelly, vamos escrever um artigo sobre a nossa experiência e esse nosso olhar, e ficamos trocando ideias, e eu acho que é um resultado que interessa para servir assim como um ponto de partida para o debate mesmo, né? Então a gente podia compartilhar ali no chat. Acho que era isso, né? Doutora Janine, agradeço demais, né, toda a sua participação, sua sensibilidade em nos tocar, né, em nos estimular a ter esse olhar diferente. A gente está começando aqui no Espírito Santo uma jornada assim de eventos em relação à fundação. A gente já tem outros encontros programados, justamente para a gente estimular, né, a gente se aprofundar na nossa forma de atuação mesmo. Então, né, durante esse ano, o CACC já programou, a gente vai se encontrar novas vezes sobre esse tema. E aí a gente, né, conta, a gente pode conversar também com a senhora por isso. Mas hoje, né, a gente já está chegando no nosso horário. E eu só tenho a agradecer pela sua, né, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras, por esse compartilhamento. Dr. Keller aí também, né? Você vê que ele tava acompanhando, né? Até pelo WhatsApp aí, ele participou também, né? Então, vocês aí do Rio Grande do Sul, sempre auxiliando a todos, né? Como vocês estão nessa vanguarda aí da atuação, né? Eu acho que esse compartilhamento nos auxilia muito mesmo. Então, doutora Janine, obrigada a todos que estão aqui até esse horário, né? Todos os presentes que nos acompanharam até agora. Vai ficar gravado, doutora Janine, no YouTube depois, né, o evento de hoje, eu vou compartilhar depois com vocês. O link que a senhora também, o documento que a senhora compartilhou também, vou encaminhar para todos os colegas que estão, né, que não puderam participar de hoje, né, mas eles vão receber também. É uma forma da gente fazer a roda, né? E a gente acabar estimulando todos.